Mestre amado Jesus, luz de nossas vidas, por favor, Senhor, ilumine nossos passos para mais perto de Ti. Somos vacilantes, confusos, ignorantes, mas contigo podemos vencer estas e tantas outras imperfeições. Não nos esqueçamos de Tua luz, de Teus ensinamentos. Não deixemos de agradecer por eles. E possamos nos abrir para esta luz, lutando contra nós mesmos. Obrigado. Que assim seja. Obrigado, filho. Vamos começar. É só para vocês me ajudarem. Nós paramos em Anjos e Demônios? Ou nós paramos na 123? Porque é a Deus permitido que os espíritos possam tornar o caminho do mal? Agora eu não me lembro. Os dois estão marcados, porque nós usamos esse livro mais de uma vez. Thales, eu acho que é 123. Bom, então vamos para 123. Todos aí na 123. A gente passou um tempo falando da 122 A e B, né? Sobre obsessão, né? Por maior parte do tempo nós falamos da obsessão. Então, por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Parece que perguntar não ofende, né? A gente costuma dizer isso, mas é porque eu acho que a pergunta ela não foi tão educada quanto deveria e o espírito queria indicar que essa situação das pessoas fazerem o mal, Deus permitiria que eles tomassem esse caminho. Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? É algo que nos chama atenção para a nossa humildade. Eu tenho comigo desde que eu sou espírita nessa vida, porque o resto eu não lembro bem direito, talvez antes de encarnar tinha isso também, que é assim, tudo na natureza é perfeito e tudo está de acordo com uma harmonia perfeita. Se aquilo parece desarmônico ou errado, é porque a minha mente não é capaz de penetrar os desígnios do Criador. Isso facilita muito o entendimento até da ciência, no meu caso específico, porque eu tentando buscar sempre uma causa divina em todos os acontecimentos, me permitiu associar bastante os conhecimentos científicos com aquilo que a doutrina espírita nos ensina. Porque a doutrina espírita nos ensina a associar a ciência às coisas divinas. Inclusive, no texto que nós mandamos lá no grupo, o André Luiz fala isso, de associar a ciência seca, que exige comprovação, com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a verdade do futuro, porque as coisas não estão separadas na criação divina. Nós dividimos a ciência em química, física, matemática, de acordo com as necessidades, e as estudamos separadamente. A doutrina espírita dá-nos uma visão bem diferente, uma visão de associação, de um conjunto harmônico, de uma beleza da criação muito grande. Isso nos permite entender melhor aquilo que está à nossa volta. Né? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa a cada um, porquanto assim, cada um tem o mérito de suas obras.
é o livre-arbítrio. É aquilo que a gente quer tolher nos outros, é sagrado para Deus. E a gente quer que os outros façam as coisas do nosso jeito, né? Normalmente, nossa maneira de ver. Principalmente quando a gente tem mais experiência, a gente acha que o caminho é só aquilo. Não é. Há coisas que, independente do caminho, elas são verdades. Isso precisa ficar claro. Que é a caridade, fazer o bem, amor ao próximo, ter atitudes dignas no sentido do auxílio ao semelhante. Mas, no mais, a maneira como a pessoa vai fazer isso é a opção dela, ela que vai entender isso, né? Então, esse tipo de situação que a gente pode considerar, vamos dizer assim, de respeito ao semelhante, independente da idade, da experiência, Deus coloca como atributo essencial das escolhas nossas em querer nos aproximar dele mais ou menos rápido. Porque aquele que trilha o caminho diferente, o caminho, vamos chamar de desequilíbrio, ele acaba fazendo a sua própria opção, mesmo que essa opção cause tristeza e dor para ele tende, Deus deixa que ele se ligue a isso, vamos dizer assim, né? Que ele opte pelo que ele quiser, pelo que ele acha melhor para ele. Então, eu vou até pegar isso aqui, porque nós temos aprendido que, meio sem querer, as lições que a gente tem mandado aí, antes de, de termos os estudos, né? Essas lições, elas acabam completando, mesmo que sejam da Bíblia, os estudos nossos da doutrina espírita. Eu não sou um bom exemplo para vocês, jovens, de como preparar estudo espírita. Eu vou me explicar. Eu não preparo os nossos estudos. Você vai falar assim, nossa, que absurdo, falta de responsabilidade. Quando eu era menino, tinha uns 13 anos, os espíritos falaram para mim que eu deveria estudar a doutrina espírita tão a fundo e profundamente, em qualquer momento que eu fosse chamado a falar sobre a doutrina espírita, eu pudesse fazê-lo independente de uma preparação anterior. Então, isso foi um trabalho que os espíritos colocaram para eu fazer. E eu acabei seguindo esse trabalho. Não é pretensão nenhuma, não. Foi muita suação, porque eu vou falar uma coisa, para fazer isso. E chegaram momentos realmente interessantes que, antes de algumas palestras, o palestrante não aparecia, quando vê, chegava o dirigente do centro falando conosco assim, você pode fazer a palestra? Eu falei, posso. Qual que é o tema? O tema que você quiser, porque é agora. Eu falei, não, pode falar o tema que a gente continua. Porque a gente estudou para isso. Estudou a doutrina espírita desde cedo. Mas que vantagem tem isso? Eu também não estava vendo vantagem nenhuma, não. Estudar para preparar as palestras, eu fiz isso durante muito tempo, eu ainda faço, mas os estudos nem tanto. É porque permite com que a intuição seja mais clara. E quando você prepara e fecha, é mais difícil a intuição gerar flexibilidade na explicação. Aí as intuições acontecem, eu me lembro direitinho que eu dava palestra lá no centro, Comunhão Espírita Cristã, que o Chico frequentava em Uberaba, né? Aí essas palestras eram segundas à noite, e lá não tinha... a palestra ela não era marcada, não tinha tema. Chegava, abria o evangelho, e tinha 3 oradores, e cada um fazia os comentários. E todas as vezes eu abria o evangelho na hora do almoço e saía a lição idêntica ou complementar àquela que era aberta à noite. A gente sabe que não é coincidência em relação a isso. Então, quando a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente conseguir manter a mente aberta e fazer as associações necessárias, o conhecimento doutrinário é algo nato, porque ele está associado às leis da natureza. Interpretando as leis da natureza, a gente consegue compreender melhor a doutrina.
Essa nota ao leitor é do André Luiz, eu peguei uma parte dela. Essa nota é do livro Evolução em Dois Mundos, em que o André Luiz nos alerta sobre algumas coisas aqui na Terra que vai nos dar algumas informações extras sobre essa pergunta. Ajustadas ao supremo conforto, no oceano das facilidades materiais, não se forram as criaturas humanas contra os pesares da solidão e da angústia. O que ele está dizendo é que o conforto material não está nos impedindo de lutar contra as nossas dores íntimas. Nesse navio prodigioso que chamamos civilização, estruturado em largueza de conhecimento e primor de técnica, assim como o próprio Livro dos Espíritos, ele está dizendo que a virtude da civilização humana da Terra é o conhecimento científico e tecnológico. Instalam-se os homens, demandando o porto que já alcançamos pelo impulso da morte. Então, nós estamos aqui no navio da civilização, mas quando chegarmos no porto, nós desencarnaremos. Contudo, isso não impede regressemos ao bojo da nave imponente, os desencarnados, para alertar o ânimo dos viajores, nossos irmãos, um passaporte imprescritível para o mesmo país da verdade. Não tem jeito da gente não morrer, por mais que seja teimoso, que os espera amanhã, quanto ontem nos aguardava. E voltamos porque a suntuosidade da embarcação não está livre do nevoeiro da ignorância a lhe facilitar a incursão entre os rochedos do crime. Aquele que se liga à ignorância e usa um pouco a razão para os processos morais, pode entrar na criminalidade espiritual. Nós vamos lembrar do Evangelho, que se fala que ações simples e comuns aos olhos dos homens são crimes aos olhos do Deus de bondade. Nem segura contra a violência das tempestades que lhe convulsionam a organização e ameaçam a estrutura. Na época dele, esse livro é de 1958, né? Tinha acabado a Segunda Guerra há 14 anos, mas a Guerra Fria estava em todo vapor. E hoje nós estamos vendo a situação da guerra entre os judeus e os palestinos. Há pouco tempo a gente viu a guerra do Kuwait, antes a guerra no Iraque, antes a guerra Irã-Iraque, nesse intervalo a guerra da Rússia contra a, como é que chama lá? A Ucrânia, que ainda está acontecendo, né? Então, isso ainda é realidade, né? Realmente, dentro dela, atingimos luminosa culminância no setor da cultura, em tudo que tange a proteção da vida física. Aqui eu salto um tanto de coisa que ele fala assim, nós conseguimos ter medicamentos e estruturas em relação ao coração, em relação à neurite óptica que ele fala, mas a gente ainda não se preservou dos males morais, resumindo. Pode falar. Ele levantou a mão. Ô, Thales, então a gente não pode ignorar, tipo, se alguém estiver te irritando, a gente não pode ignorar? Eu não ouvi, Maria Clara, se nós tivermos o quê, filho? Se alguém estiver te irritando, você pode ignorar? Nesse caso específico da irritação, a gente vai pegar aquela frase de Jesus assim, se lhe bater numa face, mostre a outra. Se você sente irritação quando alguém te irrita, mostra a face da paciência e ore por essa pessoa e a trate diferente da maneira que ela está te tratando. Então, não, a gente não pode ignorar nada que vem até nós. Porque se a gente ignora, a gente está deixando de agir. E o Cristo nos ensina que o importante é a ação no bem, e não a inércia. Tudo bem? Tudo, obrigada. Disponha.
Ainda assim, não voltamos para confabular com aqueles que se sintam acomodados ao desequilíbrio. Então veja aqui, ó. Essa é uma questão de opção. E essa opção, Deus deixa. A tal ponto que os espíritos, como o próprio André Luiz fala assim, eu voltei, estou voltando, junto com os outros amigos, para dar informação para evitar a ignorância, violência, maldade. Nós não voltamos para confabular que aqueles que se sentem acomodados a esse desequilíbrio. Nós estamos vindo para ajudar aqueles, ele vai explicar agora que as palavras dele são melhores que as minhas. Retornamos à convivência dos que contemplam o horizonte entre a inquietação e a fadiga, perguntando em pranto sobre o fim da viagem. Gente, isso aqui tem uma importância tão grande, porque a gente fica tentando buscar paz de espírito e muitas vezes a gente confunde com ociosidade. Enquanto que a evolução requer de nós uma certa inquietação, um certo incômodo. Como assim um certo incômodo? Mas se eu estiver muito satisfeito do jeito que eu estou, eu não vou estar evoluindo, eu não vou estar crescendo espiritualmente. Então, eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu preciso fugir da minha zona de conforto. E para fugir dessa zona de conforto, eu preciso me expor muitas vezes. E essa exposição é necessária, e a gente pode optar por ter uma vida mais tranquila ou por um sacrifício. Muitas vezes nós somos chamados a isso. Eu espero que as histórias que eu conto da minha experiência não os ofenda e nem os faça pensar em algo que nós não somos. Mas um dos casos interessantes, eu tinha 19, 20 anos, e eu fazia biologia, o dinheiro não era fácil, e eu trabalhava no restaurante universitário servindo os colegas para receber a refeição. Lá tinha essa opção. E uma das colegas falou assim, olha, Thales, tem uma aula no colégio aí para substituir. E aí você não quer pegar lá? Porque aqui a gente está todo mundo no perrengue danado, né? Se você pegar umas aulas lá, vai ajudar. Eu fui lá e peguei as aulas. Por quê? Porque eu era muito cabeçudo, e graças a Deus tenho espírito, como eu falei, eu ficava me preparando para tudo, né? Então lá eu peguei aula de biologia, física, matemática e estatística. Ninguém queria pegar aquelas aulas e aquilo que tinha sobrado. Eu fui, peguei, preparava as aulas. E num dos dias que a gente estava lá, à noite, vem a professora de história e fala assim, olha, nós vamos dispensar os alunos porque um colega nosso vai vir nos falar sobre a greve que nós vamos fazer por causa do salário. Então, os alunos foram dispensados. Boa parte daqueles alunos, eles ficaram na porta do colégio ou no colégio porque uns iam esperar ônibus, outros van, outros os pais tinham saído e só ia chegar em casa mais tarde, eles não queriam ficar na porta da casa, o bairro não era assim, um bairro muito tranquilo. Aí nós chegamos, então, para ouvir lá a palestra do companheiro, que começou, então, a falar de política e a defender determinado partido político. E eu olhando aquilo, eu comecei a falar, mas, meu Deus, nós dispersamos 400 alunos, ele falou que vinha falar da greve, das melhores condições na escola, e ele está fazendo propaganda eleitoral. Aí eu pensei comigo, o que eu faço? E o pessoal lá ouvindo, e eu, meu Deus, o que eu faço? Eu fiquei numa tensão, um nervosismo. O espírito chegou para mim e falou, é melhor você falar. Eu falei, mas vai gerar encrenca aqui. Ele falou, quantas vezes você abriu a boca para defender o que era errado, agora para defender o que é certo, você está com medo? Eu falei, lá vai. Se eu soubesse que aquilo lá ia gerar uma característica na minha vida, de ter que falar diante daquilo que estava errado na minha frente, porque no passado eu silenciei. E numa tensão muito grande, eu levantei a mão e falei, meu amigo, você não vinha falar da greve, você está falando de política. Eu acho que todo mundo aqui tem idade para fazer as suas opções. A gente dispensou aqui 400 alunos, ficaram sem aula e a gente não está ouvindo aquilo que foi proposto. Gente, o homem já era branco, mas ele ficou vermelho, um sinal de trânsito. De nervoso, falou,
Me entristece ver que tem pessoas que não entendem sobre... Aí ele falou lá para me xingar. Só que aí, a própria professora que eu havia convidado acalmou, falando assim, ele tem razão, você já tem quase 40 minutos que você não está falando o que você se propôs. E aí o resto concordou. E esse indivíduo acabou tendo que se retratar, claro, que ele não gostou muito de mim. Por que eu estou falando isso para vocês? Naquele momento, o amigo espiritual veio nos auxiliar para mostrar uma opção. Fica quieto, faz uma boa política, ou se encrenca e defende o que é certo. Entre a quietude e a inquietação, por uma dívida kármica muito forte, fui aconselhado a optar pela inquietação, optar por uma coisa que acabou gerando um constrangimento, um sofrimento, uma dor. E naquela época eu não aprendi, há pouco tempo atrás eu fui entender essas opções. E diante dessas situações, nós não podemos silenciar, porque se a gente silencia diante do erro, daquilo que a gente considera erro, a gente está auxiliando o mal. Então é necessário ficar contra o erro e não aceitar o erro com desculpa que seja. E muitas vezes, por inércia, por preguiça, a gente opta pelo silêncio e opta por não nos complicar a vida, vamos dizer assim. E eu já recebi conselhos com a voz filosófica da sabedoria. Não, você tem que ficar na sua. Se cada um ficar na sua e não se preocupar com o outro, o nome disso é egoísmo. É contra o que Jesus ensinou. Então, para eu ter tranquilidade, se ao preço dessa tranquilidade as pessoas sofrerem, então eu sou tão culpado quanto aquele que faz mal. A indiferença culposa é a indiferença do mar morto que guarda em suas profundezas a lama fétida e a corrupção. Está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, chamando atenção para isso. Então, olha a profundidade disso que o André Luiz está falando. Nós retornamos à convivência dos que contemplam o horizonte entre a inquietação e a fadiga. A fadiga é a consequência do trabalho. Então, aqueles que trabalham para se melhorar, normalmente têm uma fadiga muito pesada. Paulo, quando ele vai falar, e foi uma das lições que a gente colocou aqui, quando Paulo vai falar, e agora não são os Efésios, não, só um minutinho que eu vou ver aqui com quem que eu estava falando. Não foi aos Coríntios também, não. Foi antes. Nem aos Romanos. Com quem que o Saulo estava falando? Peraí que eu vou descobrir aqui. Gálatas. Ele vai falar aos Gálatas, e ele fala, assim, de uma maneira que ele diz assim, que ele não estava aguentando mais, que ele quase perdeu a vida por Jesus. E por ter passado por isso, ele se entregou ao bem. E olha o que ele fala, só para a gente somar isso aqui, lá em capítulo 12, não é Gálatas, eu estou aqui no Coríntios, olha que interessante. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Vocês compreendem que essas palavras do André Luiz, elas não estão aqui à toa, né? Ela foi colocada aqui porque ela tem um respaldo bíblico e ela tem um respaldo kardeciano. Então, essa frasezinha aqui tem um significado muito grande. Eu vou ler de novo, dada a importância disso. Paulo falando, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades que ele passa, né? Nas perseguições que ele sofre, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, fatigado, então me sinto forte. E aqui ele está dizendo, André Luiz, nós voltamos, nós que trabalhamos pelo bem, àqueles irmãos que contemplam o horizonte entre a inquietação e a fadiga, perguntando em pranto, em sofrimento, sobre o fim da viagem. Para a gente desenvolver isso aqui mais, podemos falar assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas não é o momento agora.
Nem sei se teremos momento nessa reencarnação para entrar nesse tipo de profundidade do estudo dos livros do André Luiz. Se não sentes o frio da noite sobre o revolto mar das provações humanas, ou seja, se você optou por fugir às provações, entorpecido na ilusão que se fez escarnecer da própria verdade, aquele que foge das provações, buscando a quietude e a paz, não a paz de espírito, ele vive na ilusão que o faz escarnecer da verdade, ele foge da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nossa lembrança em tuas mãos traz errado endereço. Nós não viemos trazer essas obras àqueles que não estão lutando, fatigando e buscando passar bem pelas provações. Nós estamos trazendo para aqueles que as aceitam. Mas, se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, tem um livro que chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, o principal discípulo de Allan Kardec. Se percebes a nuvem que pronuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco. Quem que é esse vórtice traiçoeiro? Nós somos perseguidos o tempo todo pelos espíritos. Nós somos perseguidos o tempo todo pelos obsessores. Boa noite, Tiago. Então, cabe a nós esse estudo, esse trabalho dentro de nós mesmos para buscarmos a nossa redenção. Estudemos a rota de nossa multimilenária romagem no tempo para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar imorredouro na eternidade. E acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Então, essa mensagem do André Luiz, ela traz para nós uma verdade muito intensa em relação a quem busca a melhora aqui na Terra não tem como viver em situações de serenidade constante, não há como. Se estiver acontecendo, alguma coisa está errada, porque o ser mais evoluído que aportou na Terra, que mais tinha condições de exercer a felicidade aqui plena, foi o Cristo. Ele não teve um minuto de consolação a ponto de dizer: o Filho do Homem não tem uma pedra onde encostar a cabeça. Então, parece aqui que a gente está fazendo ódio ao sofrimento. Né? Não é isso, não. A gente tem condição de ser feliz aqui na Terra, mas a gente não vai ser feliz com essa felicidade preconceituosa de ter conforto, luxo, inércia, ociosidade. A gente vai ter alegria quando nós estivermos fatigados de tanto trabalhar, não para nós mesmos, mas para o próximo. Porque se eu passo os meus dias trabalhando para acumular de forma egoísta, não tenho felicidade. Não são esses os aflitos que o Cristo falou que vai trazer consolação aos aflitos. Não são esses. São aqueles que se afligem pela dor alheia, com base na caridade. Então, dessa maneira, essa leitura que a gente fez, ela mostra claramente o seguinte: Deus deu o livre-arbítrio para a gente optar se a gente quer ou não seguir o caminho do bem, o caminho que vai nos colocar de maneira mais direta, próximo da felicidade. Optando pelo caminho do bem, pelo caminho da felicidade, não tem como viver em luxo e ostentação, em conforto constante. Não estou falando do conforto físico, não. Conforto espiritual, aquela tranquilidade que se busca, ela não existe aqui na Terra. Você pode dar tudo necessário para uma pessoa ter uma vida tranquila, alimento à vontade, condução, conforto, tecnologia, casa. Dá uma casa com tudo, com controle remoto, capaz da pessoa ter preguiça de apertar o botão.
Mas se você pensar que isso é felicidade, como nós espíritas pensamos, esse indivíduo ele é sensível e tem obsessores que o odeiam. Ele tem condição de ter paz? De aproveitar a cama macia, o alimento de qualidade? Não tem como, porque é aqui que nós somos felizes. No íntimo, no imo, na alma. Eu posso ter tudo e ser uma pessoa mal-humorada. Eu posso acordar e não agradecer a Deus o dia. Aliás, nós espíritas deveríamos ter o bom senso de agradecermos pela doutrina espírita, porque a quantidade de conhecimento que ela nos traz e a realidade que ela nos mostra na vida é algo surpreendente. Então, a gente acorda, lê um livro espírita e tem tanta revelação sobre a verdade do que nós somos, e como é que a gente pode não ser feliz sendo espírito? O espiritismo traz alegria, até porque o nome é Consolador Prometido, ele traz consolação. Ele vai consolar quem não precisa ser consolado? A pessoa não quer ser consolada porque ela quer buscar tranquilidade material? A tranquilidade espiritual é uma necessidade, a gente busca sim. Mas ela, não, ela é diferente da tranquilidade material. Enquanto a tranquilidade material se busca a inércia e ociosidade, a tranquilidade espiritual se acha no trabalho e no bem que você faz ao próximo. É diferente. A tranquilidade do espírito só se consegue com caridade. Não tem outro jeito. Para fazer caridade, você tem que agir. Para agir, você tem que tirar o seu corpo da inércia, tirar a sua mente da inércia. E não coadunar com a preguiça, com o ócio. Então, a pergunta 123, Deus permite que tome o caminho do mal? Deus permite. Mas quem opta é o espírito. E Deus respeita. Até chegar um ponto em que ele vê que a criança não tem mais condições de tomar as decisões por si mesma, aí ele vai e auxilia. Os espíritos vêm e obrigam o indivíduo a reencarnar. Vai reencarnar, não vou, vai reencarnar, não vou, vai. E teve um caso interessante, eu fui à casa de uma colega professora. É interessante, né? É uma viagem mais louca. Lá para Bahia, para a Feira de Santana, para uma banca. Eu não queria muito ir para lá, não, né? É quente, né? Esse negócio de banca, já foi tantas vezes a gente participou de banca. Mas lá dentro estava falando assim, vai, o trabalho lá não é na banca. Aí fomos. Aí fomos, a amiga lá tem, né, 3 filhos. E um filho, o filho olha para ela assim, enfrenta um menino novo, e a irritação entre eles muito forte, uma situação complicada, aí fomos fazer o evangelho na casa dela. Olha só, esse espírito que reencarnou, a dor que ela tinha por não sentir-se à vontade perto do filho, fez buscar o espiritismo. Aí uns amigos espirituais nos contam que foi assim. Ele era obsessor dela e foi obrigado a reencarnar. Obrigado. E reencarnou essa mulher, passou mal, foi internada, ela passou 3 meses da gravidez no hospital. Teve a criança não parava de chorar, não parava de dar dor de cabeça. Os espíritos explicaram que a dívida dela com a criança era tão grande, e o ódio da criança era tão grande, que ela perdeu a capacidade de decidir por si mesma, fazendo com que ela fosse obrigada a reencarnar como filho daquela que o fez perder essa noção de realidade. Explicando isso para ela, mostrando essa situação, falou, isso aqui é o obsessor que reencarnou, que não queria reencarnar. Ela entrou numa paz de espírito e começou a tratar esse menino com tanto carinho que ele, surpreendentemente, devolveu o carinho para ela. Pelo conhecimento que a doutrina espírita trouxe. No significado do entendimento da realidade. Então, a doutrina traz consolação para todos nós. A mediunidade possibilitou uma coisa dessa. E aí, uma estrutura familiar acaba sendo melhorada porque a doutrina espírita trouxe consolação.
A questão é nossa, optar ou não por ter essa consolação. Nós, infelizmente, conhecemos famílias que viviam no espiritismo e aí, por problemas financeiros, perderam a condição financeira dita boa e optaram por largar a doutrina espírita e culpar os espíritos. E a doutrina espírita passou a ser considerada como uma heresia nessa família. Perderam a oportunidade da consolação, vamos dizer assim. Sem questionamentos? 124. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos? Não? Sim, certamente. E os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. Eu acredito que a resposta e a pergunta elas estão didaticamente organizadas. O bem absoluto é muito difícil. Nós sabemos que o Cristo foi um espírito que, quando foi humano, toda vez que ele errava, ele tentava não errar de novo. O mal absoluto também não existe, significa aquele indivíduo que toda vez que erra, permanecia no erro. Então, Kardec, muito didático, faz a pergunta, e os espíritos, para não corrigir a pergunta, não, a maioria está no grau intermediário. Ou seja, erramos, acertamos, buscamos melhorar. Aqueles que procuram se melhorar com mais dedicação, com mais determinação, eles acabam mais rápido conquistando a felicidade. Pegar o livro A Renúncia, do Emmanuel, né? Em que ele conta a história da Alcione e do Pollux. Dois espíritos da mesma idade, duas almas gêmeas. Ela vivendo com os anjos e ele no umbral da terra. Aí você vai falar duas pessoas que se amam assim. Uma optou por fazer o bem e se sacrificar. Estava nas regiões superiores, sendo coordenada por um anjo. Logo na introdução, quem começou a ler esse livro vai ver isso. E o Pollux, o amado dela, várias vezes reencarnando como padre, numa situação de vivência no umbral com crises complicadíssimas em termos conscienciais. A distância é muito grande, dois espíritos que se amavam, que se amam, né? Nós temos o caso da ministra veneranda, que está no nosso lar trabalhando, né? E lá no nosso lar mesmo, o André Luiz conta, não o André Luiz, né, mas eu acho que a Narcisa fala, que ela está há 2000 anos, há mais de 2000 anos, esperando a família espiritual dela, que não se desligou da Terra, estava nas zonas inferiores. Questão de opção. Então, a opção pelo bem nos faz galgar o futuro, que é a felicidade que nos espera. Enquanto que a busca pelo erro nos faz parar no passado. O Druso fala isso no livro... acabei de ler o livro, esqueci o nome dele. Ação e Reação. Eu vou fotografar isso agora, está aqui na minha frente, eu vou mandar aqui no nosso WhatsApp. Eu acho que não há necessidade de mostrar a tela, mas eu acredito que todos nós, eu vou ler para vocês, vocês vão ter em mãos aí para ler essa mensagem. Ela me veio hoje e falando exatamente disso. O que ele fala para nós em relação às zonas infernais, aqui vai falar sobre a nossa opção pelas trevas ou pela luz. Então, vou mandar aqui, ó, eu vou ler. Aí você pode abrir no WhatsApp e ler junto. Aqui está escrito assim, ó.
Nossa consciência reflete a treva ou a luz de nossas criações individuais. Então, o que nós sentimos depende da nossa consciência, não depende de como está o estado material da minha casa, da minha vida, do meu trabalho. A luz, aclarando-nos a visão, descortina-nos a estrada. Então, buscando a luz e o bem, mesmo em sofrimento e inquietação, eu consigo ver a verdade, a liberdade. A treva, enceguecendo-nos, agrilhoa-nos ao cárcere de nossos erros. Aí nós ficamos habitando a faixa vibratória dos erros do passado. Então, cabe aí essa informação. Ela estava aqui na minha frente, eu tinha escrito isso um tempo atrás, e acabei me lembrando nesse momento. Os espíritos que enveredam pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Gente, essa pergunta é maravilhosa. Aqui acaba com céu e inferno. Acaba. Não tem céu e inferno, mas tem a felicidade interna daquele que segue Deus. Porque o inferno diria que Deus, bondoso e amoroso, fez um local para que seus filhos sofressem. Meu Deus, nem uma mãe, o pior que você possa imaginar, ia querer que um filho sofresse pela eternidade, ou Deus de bondade ia querer também. Então nós precisamos nos desfazer dessas visões tacanhas e mesquinhas da realidade. E aceitarmos, nos envolvermos com a verdade espiritual. Não podemos mais silenciar diante dos questionamentos dos nossos irmãos, e não sabendo pensar por si mesmos sobre as realidades do Espírito. Nós estamos tendo a bênção de uma universidade espiritual, em que a realidade do Espírito se nos escancara à frente, mostrando-nos o que devemos fazer como espíritas sérios e comprometidos com o trabalho com Cristo, levando aos nossos irmãos a graça das verdades, sem desrespeitá-los. Sim, nas eternidades, mas as eternidades lhe serão mais longas. Aí nós temos as explicações sobre isso. O indivíduo que fica no passado para no tempo, ele fica vivenciando os próprios erros. Lembramos-nos da mulher de Ló, aquele que virar para trás vira uma estátua de sal. É isso. Entra em depressão, paralisa a vida para ficar olhando os defeitos, olhando os erros. Nós paramos. É necessário ir para o futuro, porque as eternidades serão menos longas. Porque nós sentiremos já a felicidade tão grande em determinado momento que a gente não quer que ele passe. Mas, interessantemente, quando essa felicidade acontece e nós sentimos perto de pessoas queridas, em momentos muito bons, parece que o relógio insiste em nos desrespeitar. Quando olhamos novamente para ele, o tempo rapidamente esvaeceu, quanto que aquele que vive nos seus próprios erros, com as trevas da consciência, o relógio parece brincar com os seus sentimentos. Depois de muito tempo sofrendo em dor, ele olha e nem um minuto foi se passando, nem 5 minutos. O tempo passa mais devagar para aqueles que se ligam às vibrações mais densas e se ligam aos irmãos que vivem nessas vibrações. O tempo é mais rápido, mais lépido, para aqueles que buscam a luz, que buscam o Cristo, que buscam fugir dessas vibrações inferiores para que, adquirindo méritos, consigam vencer as ignomínias, as desigualdades que existem dentro de si, pois que somente uma visão de igualdade em relação aos nossos irmãos nos colocará no patamar de fazermos a caridade sem mácula, aquela caridade íntima que sai do nosso coração, aquela caridade que nós olhamos para o outro da mesma maneira que nos vemos, e que entendemos que o irmão tem as mesmas dores que nós, os mesmos direitos também. Por estas palavras às eternidades, se deve entender a ideia de que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos
cujo termo não lhes é dado ver. Termo no sentido do fim. Podemos colocar, ao invés de termo, o diminutivo da palavra término. Ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. Ah, mas a gente vai sucumbir? A gente pode sucumbir. Mas se a gente não sucumbir igual a passada, já está bom demais. Nessa eu sucumbi menos pior. E continuamos trabalhando. Caiu, caiu como? Caiu melhorzinho. Assim. Daqui a pouco estamos igual o gato. Você joga de costas, cai em pé. Tá? Pronto, já vencemos a prova. Já continuamos o trabalho. O Emmanuel fala assim, segue o Cristo, se você não conseguir ficar de pé, vai de joelho, se não conseguir de joelho, vai rastejando. Eu acho que ele falou assim, gato 4x4 e coloca no off-road e vamos embora. E a questão é complexa, né? Porque aí você vai com o joelho e com as mãos, vamos atrás do nosso Senhor Jesus Cristo, não importa a dor que está lá, o corpo sofrendo, mas a alma está se libertando. A alma está saindo daqueles grilhões que nos prendem na corrupção, na lama dos nossos próprios erros, que não são poucos, não. Nós não estamos aqui para ser ave agorenta falando dos nossos erros. É claro que cabe a cada irmão entender o que tem dentro de si. Dentro da ilusão que a gente vive, nós costumamos achar que somos melhores que os outros. Aí nós aconselhamos o livro do Ney Lúcio, Jesus no Lar, na lição A Visita da Verdade. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros? É até interessante parar aqui, né? Deus de bondade veria assim? Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. É difícil, né? A gente não gosta de uma pessoa que quer que Deus odeia também. A pessoa me fez mal, quer que Deus faz mal para ela. Vou contar para vocês mais um caso, umas pancadas que eu levei. Tinha separado, tinha 2 filhas, já tinha mandado o dinheiro que eu tinha do mês já para ajudar as meninas e era para tratamento de dente, para aquele negócio todo. Eu, bobo, acabava mandando tudo, no fim fui descobrir que o dinheiro foi desviado. Aí eu falei assim, ô senhor, essa pessoa tem que pagar pelo que ela fez. Veio um amigo espiritual que me ama e com amor bem severo falou assim, ela vai pagar, mas é Deus que decide porque ela é tão filha dele quanto você. Obrigado. A gente acha, na nossa ignorância, que as pessoas têm que pagar na hora que a gente quer, porque ela nos fez mal. E a gente esquece o mal que a gente fez. A gente esquece que ela é tão filha de Deus quanto nós, e que nós pediríamos por nós clemência e misericórdia, mas para os outros não podemos pedir. Então, são situações que a gente tem ainda falta de maturidade para entender. Deus olha de igual maneira para o que se transviar e para os outros, ou seja, ele não faz diferença. O amor de Deus está muito acima do que nós podemos entender. Estamos treinando o amor, treinando a amar, treinando quase o tempo todo a amar, aprendendo a amar. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais. Porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Então, há 2 coisas simples para a gente crescer, inteligência e moralidade. Lá no nosso evangelho está assim, aquele que ama está sempre à frente do que aquele que simplesmente sabe. Crescer em inteligência primeiro e moralidade depois é um caminho tortuoso e difícil. Se nós pudéssemos crescer juntos, nas 2 coisas, ótimo. Não podendo fazer isso, seria melhor que crescêssemos em moralidade. Não podendo fazer isso, um pouquinho mais de sofrimento. Porque infeliz é aquele que pensa, raciocina, tem inteligência, mas não ama. A vida é muito triste, porque muitos problemas são gerados. Por exemplo, todos nós aqui vamos concordar que o Hitler, Napoleão, Gengis Khan
E outros tantos, Mussolini, foram pessoas inteligentes, mas só de eu falar o nome deles, aí você já sabe o que eu estou dizendo. Se houvesse moral neles, eles não seriam os perpetuadores e fomentadores de guerras e desigualdades. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência. E para isso você precisa reencarnar, né? E os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los à criança que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer, e que não passam sem transição da infância à madureza. Simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem. Aqui o Kardec deveria dizer que de acordo com a escolha do seu livre-arbítrio, mas a gente completa, não para completar Kardec, mas apenas para tornar a situação mais didática. Com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mal. Nem todas as tendências, tem todas as tendências, e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio, ou seja, livre-arbítrio é fundamental e deve ser respeitado. Se Deus assim o faz, cabe a nós fazê-lo também. Aí nós vamos entrar em anjos e demônios. E vamos tentar entender essa questão dessa doutrina dos anjos e dos demônios. Nós sabemos que os demônios são os espíritos inferiores e os anjos são os espíritos superiores. Mas nós, no passado, categorizamos esses de tal maneira que foi considerado como fixa, né, aquela situação de que uma vez anjo, sempre anjo, uma vez demônio, sempre demônio, o que me faz repensar o seguinte: não daria para a gente ter uma discussão de relacionamento com Deus quando desencarnar e falar assim, meu senhor, é o seguinte, algum problema particular comigo, sim, especial, porque afinal de contas o senhor me fez humano e fez um tanto de ser aí já anjo direto, não dá para me tacar umas asinhas e virar anjo, não. Tinha que passar pela situação da Terra. E o senhor tem algum problema mais sério comigo que com os outros? O senhor me botou lá para ser professor? Ou seja, é uma situação que a gente tem que aprender a pensar, né? Deus não é injusto em nada. Por que ele fez anjos e demônios? Ou seja, por que o Criador criaria seres fadados ao mal, sendo ele bom? Então, por mais que a gente não consiga penetrar os desígnios divinos, evidentemente, nós podemos entender seus atributos. E dessa forma, entendendo seus atributos, pelo menos na base que a nossa consciência e razão permite, cabe a nós questionar profundamente aquilo que se chama injustiça. Porque não há injustiça na lei de Deus. Não existem vítimas na lei de Deus. Nas leis de Deus, todos nós somos merecedores do que temos e do que vivemos. Fiquem à vontade para comentar. Ironicamente, muito obrigado pelos comentários. Obrigado, Aline. Dona Vilma, faça oração final para nós. Faço sim, Carlos. Obrigado. Amados irmãos, com os corações enternecidos por este banquete espiritual que recebemos na noite de hoje, vamos agradecendo aos mentores que nos assistiram, agradecendo por tudo que nós podemos aprender e usar nas experiências desta oportunidade de reencarnação.
que a misericórdia divina nos envolva todos os dias no nosso caminhar, aliviando as nossas dores, os nossos pensamentos, às vezes ainda em distúrbio de comportamentos morais. Que possamos não sucumbir diante dos maiores programas que foram feitos na nossa encarnação. E se assim acontecer, que a luz divina volte a iluminar os nossos passos e que possamos nos fortalecer na vontade de aprimorar o nosso amor com caridade, perdão pelo nosso próximo. Todos nós possamos receber nos nossos lares, junto às nossas famílias, as bênçãos divinas para a nossa noite de sono, em aprimoramento de reflexos mentais do que aqui hoje aprendemos para aplicarmos amanhã. Que a tua paz se faça em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Obrigado, querida. Sim. Assim Deus nos seja. abençoe. Uma boa noite.